Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. A gente está num recesso aqui em janeiro, então estamos gravando uns vídeos para falar um pouco como é que foi 2019 na economia e traçar algumas perspectivas para 2020. E a gente começa falando de reforma da Previdência, né, que foi a principal notícia da economia ao longo do ano de 2019. E finalmente a gente tem uma reforma robusta, eu diria, lógico, o objetivo da equipe econômica era uma economia de recursos muito maior, acima de 1 trilhão ao longo de 10 anos, e no fim ficou em torno de 800 bilhões, mas foi bastante significativa essa economia de recursos. Diminui também o risco fiscal do Brasil, pelo menos no longo prazo. O Brasil estava indo por um precipício fiscal. Isso aí pelo menos diminui o risco no longo prazo, não resolve completamente o problema, mas o principal problema está endereçado aí. Além de ter propiciado a economia de recursos, ela vai na direção correta de tornar o sistema mais justo. Então você tem, primeiro, estabelecimento de idade mínima, 65 anos para homens e 62 para mulheres. Isso é crucial, tanto para diminuir a pressão sobre o sistema em termos fiscais, como torná-lo mais justo. Porque hoje quem se aposenta hoje por tempo de contribuição, que consegue se aposentar abaixo dos 65 ou 62, são justamente as pessoas, não são as pessoas mais pobres, vamos dizer assim. As pessoas mais pobres se aposentam por idade e com um salário mínimo, que é a maioria da população. Então isso vai no sentido de tornar o sistema mais justo. Dois outros pontos fundamentais. Tornou as regras mais homogêneas entre pessoas, ainda que tenha algumas categorias, tem algum destaque, como policiais, como militares, professores, e conseguiu tornar o sistema pelo menos mais homogêneo, que é uma coisa muito positiva. As regras são parecidas agora para a maioria das pessoas. Terceiro ponto, se aumenta a contribuição de quem ganha mais, principalmente de funcionários públicos. Então foi justamente quem tem as maiores aposentadorias, o pessoal do setor privado não consegue se aposentar além do teto, né? E o setor público consegue, hoje pelo menos. Então você está aumentando a taxação em quem ganha mais e principalmente nos servidores, que são as pessoas que conseguem aposentadorias acima do teto do INSS, aí no caso. Bom, e aí, problema resolvido? Não, ainda tem muita coisa para fazer no lado fiscal. Um problema do Brasil é esse gasto obrigatório, o tamanho do gasto obrigatório que a gente tem. Previdência é um deles. A Previdência a gente endereçou lá no longo prazo, mas no curto prazo ela vai continuar crescendo à medida que a população vai envelhecendo. E ainda você tem as regras de transição aí no meio do caminho. Então não é que o problema está resolvido hoje no curto prazo. E aí também tem a questão de gastos muito amarrados. Você tem também gasto com servidores públicos, que é uma parte obrigatória, que também é uma parte significante. Precisa endereçar isso. O governo chegou a mandar um projeto para o Congresso, para a avaliação do Congresso, para tentar flexibilizar os gastos do setor público, que é uma coisa positiva. E aí precisava fazer também reforma administrativa, para também segurar o crescimento dos gastos dos servidores. Isso aí ficou no meio do caminho. Então, isso aí ficou para o ano que vem, está sofrendo muita resistência, mesmo para sair um projeto ali do Ministério da Economia, está sofrendo resistência. Então é uma coisa para a gente ficar um pouco preocupado, e são questões que a gente certamente vai discutir aí ao longo de 2020. A questão da flexibilização dos gastos, que existe um projeto que o governo mandou para o Congresso. A gente vai ver como é que vai andar esse projeto. E também a questão da reforma administrativa, que está parada ainda na Fazenda e isso precisa sair de lá. E aí agora ficou para 2020 e vai saber quando. Outra coisa que deve voltar aí à discussão, como eu disse, no curto prazo o governo está super enforcado. A perspectiva é que a gente não sabe se vai conseguir cumprir o teto dos gastos. Não sei se em 2020, mas pelo menos em 2021, a perspectiva é que não cumpra, se tudo permanecer do jeito que está. Então é uma coisa que a gente vai ter que voltar a discutir aqui, o teto dos gastos. O teto dos gastos foi crucial para estabilizar a dívida brasileira e estabilizar o risco do Brasil, que estava disparando. Mas a perspectiva é que, se tudo continuar na mesma, a gente não vai conseguir cumprir. É uma coisa que a gente vai ter que voltar a discutir aqui, principalmente ao longo de 2020. Outro fato significativo que a gente teve ao longo de 2009 foi a queda na Selic, né, que é a taxa básica do Banco Central. Ela saiu lá de 6,5%, veio caindo meio ponto percentual a cada reunião do Copom e chegou ao fim do ano em 4,5%. O Brasil deixou de ser um país de juro alto
pelo menos no juro do Banco Central. O Brasil ainda é um país de juro alto na ponta. O spread bancário é muito alto no Brasil. Mas, assim, em termos de Selic, caiu bastante, propiciado em grande parte pela reforma da Previdência, que baixou o risco fiscal do país. Então a gente vê também nos dados, os indicadores de risco do país estão caindo. Então isso propiciou, deu mais tranquilidade aí para o Banco Central para iniciar um ciclo de queda robusto. Isso deve ajudar ainda a recuperação ao longo de 2020, a recuperação do PIB, né, na medida que você baixa custo de consumo durável para consumidores, baixa custo de investimento para empresas, por exemplo, diminui o custo de dívida de consumidores que podem trocar dívida mais cara por dívida mais barata. Então isso é uma coisa bastante importante, deve ajudar na recuperação. Por que o Banco Central conseguiu isso? Então, primeiro, o risco do país caiu. Segundo, a inflação está bem controlada. A inflação hoje ela deve fechar 2019 abaixo do centro da meta do Banco Central, que é 4,25. Mesmo dando uma esticada aí a inflação nos últimos meses. Então tem flexibilidade para o Banco Central baixar, porque a inflação está controlada e as expectativas de inflação estão bem ancoradas também para 2021, 2022, por exemplo. Elas estão bem ali no centro da meta do Banco Central. Então o Banco Central tem credibilidade e tem espaço aí para baixar a taxa de juros. O Banco Central também coloca que tá uma política monetária estimulativa, vamos assim dizer. Isso quer dizer que a gente o país ainda está voltando a crescer, voltando a se recuperar, mas ainda tem um estoque grande de desempregados, bastante capacidade ociosa, então não é que a economia está bombando e que tem pressão inflacionária. Então tem espaço aí para o Banco Central baixar a taxa de juros, nesse patamar que a gente tem hoje, por exemplo. O que a gente pode esperar para 2020 nesse fronte da política monetária? O Banco Central sinalizou que daqui para frente deve ser mais cauteloso. Então a expectativa é que o juro se mantenha aí nesse patamar ou caia um pouquinho, vai. Então esse ciclo aí, ele não deve se estender em 2020. Lá para 2021, 2022, a taxa de juros do Banco Central deve voltar a subir. Então quando o Banco Central sinaliza que está com uma taxa de juros estimulativa, quer dizer que a taxa de juros está baixa quando comparado à taxa de juros de longo prazo do país, que é a taxa de juros estrutural, que seria a taxa de juros que é dada pelo risco do país. Então a taxa de juros baixa em relação ao risco do país, ela deve voltar a subir lá em 2020, 2022. Lógico, se tiver outras reformas que baixem o risco do país, ótimo, você consegue baixar mais ainda. Mas tudo mais constante, ela deve voltar a subir em 2021, 2022, à medida que a economia volte à sua normalidade, não saia desse buraco que a gente está aí nos últimos 5 anos, pelo menos. Então outro ponto digno de nota nessa parte do Banco Central é a questão do spread, né? O spread bancário no Brasil é muito alto, mesmo comparado a outros países, é bastante alto. Então o juro que a gente paga na ponta é bastante elevado. O que é o spread bancário? A diferença é que o banco capta dinheiro quando ele oferece um produto a quem está poupando, produto financeiro, em relação ao juro que ele cobra lá na ponta para emprestar dinheiro. Essa diferença é muito alta. Então o Banco Central está tomando também atitudes para baixar o spread bancário. Que tipo de atitude? Você tem duas coisas importantes para melhorar a informação no sistema e também aumentar a competição nesse mercado que é bastante concentrado no Brasil. Então a gente destaca que a questão do cadastro positivo. O cadastro positivo agora pode sinalizar a instituições financeiras quem é um bom pagador, e isso faz com que o seu banco, por exemplo, não tenha informação privilegiada sobre você, que você é um bom pagador. Então isso pode ser disseminado no sistema e outros bancos podem enxergar isso e aumentar a competição por você, caso sendo um bom pagador. E o segundo ponto que a gente ressalta aqui foi essa decisão do Banco Central recente de limitar o juro no cheque especial. Notar que nesse mercado tem pouca competição, então tomou uma atitude para limitar o juro. É um mercado em que o juro não está caindo, apesar das quedas sucessivas da Selic. Então resolveu tomar uma atitude em relação ao juro do cheque especial. Nossa visão é que tem potencial para ter ganhos aí, principalmente porque os bancos agora tendem a limitar o crédito nesse segmento, tendem a selecionar indivíduos que sejam mais seguros. Então, indivíduos que sejam menos seguros devem ficar de fora. E são justamente os indivíduos que têm problema de autocontrole, que vivem entrando no cheque especial. Pode ser ruim para eles no curto prazo, mas pode ser bom para eles lá no longo prazo, na medida em que eles deixam de cair em situações desse tipo agora quando tem menos acesso a esse tipo de produto. Então é isso aí, pessoal. A gente volta a conversar mais na semana que vem. A gente vai, na semana que vem, continuar essa discussão sobre
retrospectiva 2019 e perspectivas para 2020. A gente fala mais, no caso, sobre o Brasil, contato do Brasil com a economia mundial e um pouco sobre outras reformas que a gente precisa fazer para melhorar a produtividade e a perspectiva um pouco do cenário político, se vai ajudar ou não nesse sentido e o que precisa fazer. Então, até a semana que vem. Um abraço!